Larissa Oliveira, bem-vinda. Lula se posicionou logo após, pelo menos as primeiras horas de sábado, de manhã, com um texto extenso. Mas imagino que a diplomacia peça que, vamos com calma pisando em ovos. Bom dia para você, Elisa. Um ótimo ano para todo mundo. Eu que estou voltando aqui daquela folguinha mais ou menos no fim do ano, porque a gente precisou fazer uma pausa, inclusive, para acompanhar tudo o que está acontecendo. Também um oi aí para os meus colegas que chegam aqui com a gente também para esse momento. Elisa, quando a gente observa aí essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, é fundamental a gente olhar para quais são os limites da atuação do Brasil nesse fórum internacional. Primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é de que forma que o discurso e o posicionamento do presidente Lula vai se refletir lá. O discurso do embaixador Danese deve, sem sombra de dúvidas, caminhar em paridade com o que fez o próprio presidente, que é adotar um discurso de defesa da soberania da América Latina, de defesa do direito internacional e também caminhando ali para a ideia de que é necessário pacificar essa situação e encontrar uma solução que evite um agravamento de conflitos. Esse é um primeiro ponto. E como a Isabel estava apontando para a gente, não vai haver um tom rigoroso, duro, rígido em relação a Donald Trump e muito provavelmente a gente não deve nem sequer ver menções a Nicolás Maduro se a gente tiver uma reprodução desse tom adotado pelo presidente Lula. Isso existe no discurso presidencial por um motivo muito claro. Lula está numa extrema saia justa diante dessa crise na Venezuela, porque os impactos disso tudo no Brasil, do ponto de vista geopolítico, até mesmo nas eleições presidenciais deste ano, pode sim ser muito grande. Um primeiro foco do governo federal e do presidente Lula diante do que está acontecendo é evitar um atrito acirrado demais com Donald Trump. Até porque essa reunião do Conselho da ONU, o Américo com certeza vai poder falar disso para a gente com muito mais intensidade, envolve ali um potencial veto dos próprios Estados Unidos. Então há um limite muito grande de decisões que possam ser tomadas ali nesse fórum internacional com desdobramentos reais em cima dessa crise. Então não tem por que o Brasil comprar briga com ninguém nesse ambiente. O presidente Lula fica nessa situação de ter que se equilibrar porque ele tem um histórico de apoio a Nicolás Maduro, que foi retirado depois da última eleição, isso é fato. O governo brasileiro não reconheceu a eleição de Maduro, apontou ali a existência de uma fraude no processo, mas, ao mesmo tempo, também evitou um atrito excessivo com a Venezuela, dadas as reservas de petróleo, a importância geopolítica, o tamanho da nossa fronteira. E agora a oposição explora esse passado de vínculo com Nicolás Maduro. Então Lula não consegue chegar nesse ambiente e sair atirando demais para um lado ou para o outro. Daí esse discurso moderado, equilibrado, focado na questão da soberania. Esse deve ser o tom permanente aí do presidente Lula nessa discussão. Conversava com um aliado próximo de Lula ao longo do fim de semana e ele me disse com muita clareza, olha, se for para ter um tom mais radical, mais duro, ele tende a ser terceirizado para o PT, que é quem consegue endurecer mais o discurso em relação a Donald Trump. Lembrando, Lula trabalhou para reconstruir essa relação com o governo americano, ele não pode perder isso agora, assim, na louca por causa do que está acontecendo lá na Venezuela.